Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Para a nossa meditação nessa manhã, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Hoje daremos início a uma série de sermões no Sermão do Monte, baseado no Sermão do Monte. Esses capítulos que começam aí, capítulo 5, 6 e 7. Ao longo, provavelmente, do ano. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 23, até o versículo 2 do capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: oremos, mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor encarecidamente abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para aprendermos mais de Jesus, para aprendermos mais do Senhor, do Pai, para assim sermos consolados, animados, fortalecidos, encorajados, confrontados pela Tua palavra, pelos ensinos de Jesus. Cativa nossas mentes e corações nesse instante. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Crianças, todas aquelas que estão aqui presentes, vocês vão receber aí um papel para anotações. Aquelas que já são alfabetizadas podem tomar nota do sermão. Aquelas que ainda estão aprendendo, podem então, nessa manhã, desenhar o universo, com todos os detalhes que vocês puderem dar a este desenho. As estrelas, e vocês sabem que existem muitas estrelas. Algumas semanas atrás, eu falei mais ou menos o número de estrelas que até hoje foi contada pelos cientistas. E há no universo não 1 milhão, não 1 bilhão, não 1 trilhão, ou 1 quatrilhão, ou 1 quinqualhão, ou 1 sextalhão, mas 200 sextalhões de estrelas captadas pelos telescópio. Muito obrigado. A palavra telescópio apagou da minha mente. Então, são muitas estrelas. Vocês não precisam desenhar todas. Mas, em meio às estrelas, desenhem o nosso planeta. O planeta onde nós vivemos. Mas, acima das estrelas e do nosso planeta, desenhem um grande trono de um rei. E uma coroa. E nessa coroa estará inscrito: Jesus é Rei. Jesus é Rei. Queridos, é sobre isso que o Sermão do Monte, ou na realidade o Evangelho de Mateus nos fala. E uma boa pergunta no início de uma série, no Sermão do Monte, seria: o que vem a ser, ou o que é o Sermão do Monte? Esse sermão contém o ensino de Jesus, mas como você vai perceber, nem Jesus e nem Mateus
chamou esses 3 capítulos de O Sermão do Monte. Na realidade, esse nome foi dado pelo teólogo norte-africano Agostinho, no 4º século. Porque Agostinho observou nestes 3 capítulos várias instruções, um desenvolvimento e várias aplicações para a vida. Portanto, Agostinho estava certo em chamar estes 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7 de O Sermão do Monte. O Sermão do Monte tem sido e é uma das porções do Evangelho, talvez mais admirada. E também, queridos, mais mal entendida. Ele possui trechos desafiadores, controversos, por exemplo, no ensino a respeito da lei, no ensino a respeito da vingança. Citando um trecho do sermão, nós podemos ler: se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. O que Cristo quis dizer a respeito disso nós vamos estudar ao longo das nossas exposições, pela graça de Deus. O ensino sobre o amor aos inimigos. Amar o meu inimigo. E talvez um dos trechos mais mencionados, não somente por cristãos, mas também por não cristãos. Não julguem. Não julguem. Não julguem, para vocês não serem julgados. Praticamente qualquer pessoa pode citar este trecho e nem saber que é do Sermão do Monte, mas as pessoas conhecem este trecho. E é por causa disso que eu resolvi, queridos, no nosso primeiro sermão, examinar 2 pontos fundamentais para que nós possamos entender bem o Sermão do Monte. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. E os 2 pontos serão o contexto geral, ou seja, uma olhada geral no livro, no Evangelho de Mateus, e também no seu conteúdo específico. Vamos olhar de forma panorâmica naquilo que Jesus estava fazendo antes do Sermão do Monte e em cada um dos capítulos deste sermão. Portanto, hoje o nosso sermão terá 2 pontos, e não 3 pontos. Vamos ao contexto geral. Queridos, uma das coisas mais fascinantes do Evangelho de Mateus é que ele inicia falando a respeito da realeza de Cristo. E este é o grande tema do Evangelho de Mateus. Ele nos fornece a genealogia e nos dá a informação de que Cristo é da linhagem de Davi, filho de Davi, do rei Davi. E o mesmo Evangelho termina com Cristo tendo toda a autoridade, como nós veremos a seguir. Mas se lermos cuidadosamente o Evangelho de Mateus, vamos perceber que os capítulos de 5 a 7 fazem parte de um padrão que ocorre ao longo de todo o livro. Por exemplo, ao final do capítulo 7, versículo 28, final do Sermão do Monte, nós podemos ler: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Essa frase reaparece por mais 4 vezes em todo o Evangelho de Mateus. Portanto, sempre que você lê o Evangelho de Mateus e ler esta frase, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, você está finalizando uma sessão e dando início a uma outra sessão dos ensinos de Jesus. Essas 5 sessões se encaixam dentro de 3 grandes divisões. Os primeiros 4 capítulos do Evangelho de Mateus nos fornecem a informação a respeito da identidade deste rei. Quem é Jesus, o Cristo? A partir do capítulo 4, no versículo 17, até o capítulo 16, 20, nós somos assim informados de que Jesus cumpre cabalmente a autoridade real do reino de Deus em seu ensino, em suas obras e em seu poder.
E por fim, no capítulo 16, versículo 21, até o final do livro do Evangelho de Mateus, nós vamos ter a informação, ou vamos ser apresentados ao Rei sofredor, que é crucificado e que é morto, mas que ressurge dos mortos ao terceiro dia. Ele venceu a morte, e assim, vencendo a morte, ele envia os seus mensageiros e discípulos por toda a terra para anunciar as boas novas do Evangelho. E este livro, então, finaliza com o dito de Cristo dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é o Rei. E a mensagem que Jesus começou a pregar é simples. A mensagem do Sermão do Monte significa se arrepender e pertencer ao reino dos céus. É isso que nós veremos ao longo de vários sermões no Sermão do Monte. Quando lemos o Sermão do Monte, entendemos o que significa ser um cidadão do reino, o que significa de fato se arrepender e produzir frutos de justiça. Mas a pergunta natural que pode saltar da sua mente é uma pergunta simples. E a pergunta é: o que é o reino dos céus? Ou o que vem a ser o reino dos céus? Uma segunda pergunta seria: como ele pode estar próximo? Porque esta é a mensagem dos profetas, e esta é a mensagem de Jesus. Arrependam-se, pecadores, porque próximo está o reino dos céus. A resposta à primeira pergunta: Jesus é o Rei nesse reino. Este sermão é a expressão da graça e da vontade soberana de Deus. O reino dos céus refere-se ao Rei que reina sobre tudo e todos. Como este reino pode estar próximo? Ele está próximo porque Jesus é o Rei no reino de Deus. Portanto, onde ele reina, o reino de Deus já está presente. Por isso, o pregador rei do Sermão do Monte está chamando pecadores ao arrependimento. E isto porque o fim está próximo. A mensagem que começou a ser pregada lá em Gênesis, lá na menção do proto-evangelho, ou a primeira menção do Messias, Gênesis 3,15. O descendente da mulher que pisará na cabeça da serpente. Essa mensagem que foi pregada ao longo de séculos e séculos, por profetas, reis e sacerdotes, agora chegou, e o Rei está presente em carne e osso, o Deus feito homem, pregando a mensagem do reino. E foi a confissão de Pedro no Evangelho de Mateus que nos fornece a revelação a respeito de quem é este Rei. Jesus é o Cristo, o Messias, o Rei que havia sido prometido e seria enviado para salvar o seu povo, para salvar pecadores. No contexto geral, queridos, então, do Evangelho de Mateus, chegamos à conclusão que o coração desta mensagem do Sermão do Monte é a pessoa de Jesus Cristo. Quem Ele é, o que Ele diz e o que Ele faz. Dessa forma, se nós abrirmos bem os nossos ouvidos e os nossos olhos, nós aprenderemos no Sermão do Monte, mas a respeito de Jesus. Esse entendimento parece ser simples, mas ele é fundamental. Ele é fundamental porque, ao passo que estudarmos o Sermão do Monte e tentarmos aplicar esses sermões às nossas vidas, nós perceberemos que nós jamais poderemos divorciar o Sermão do Monte de um relacionamento crescente e cada vez mais profundo com Cristo. É impossível viver aquilo que Jesus ensina em seu Sermão do Monte sem ter um relacionamento com Jesus.
E este ensino irá nos transformar apenas quando nos submetermos ao reinado soberano e gracioso deste pregador. Isso porque o Sermão do Monte pontua radicalmente a sua autoridade e o seu senhorio. Por exemplo, quando Jesus interpreta a lei e diz: vocês ouviram o que foi dito. E aí ele diz: eu, porém, vos digo. Jesus tem autoridade para interpretar e aplicar a palavra de Deus como nenhum outro. Por exemplo, o Evangelho de Mateus nos apresenta Jesus como juiz dos homens, pois o destino final de cada ser humano sobre a face da terra está atrelado ao conhecimento de Cristo. Aqueles que ele conhece, como diz lá no final do sermão, entrarão no seu reino. E aqueles que ele jamais conheceu, passarão para o fogo eterno, para a perdição eterna. Portanto, Jesus é o juiz de entre os homens. Isso se torna mais explícito no Evangelho de João, no capítulo 5, versos 26 e 27. Podemos ler lá: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho a vida em si mesmo, e lhe deu a autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Portanto, viver o Sermão do Monte significa fundamentalmente dobrar-se diante da autoridade de Jesus. Queridos, isso desfaz um entendimento equivocado e errôneo de dissociar, de separar Cristo como nosso Salvador e Cristo como o nosso Senhor. O homem não pode fazer de Jesus o seu Salvador e Senhor. Nós podemos crer em Jesus, confiar em Jesus e recebermos a Jesus como Salvador e Senhor. Isso porque receber Cristo como nosso Salvador significa tornar-se cidadão do reino. Portanto, não podemos ser cidadãos do reino de Deus e não tê-lo como nosso Rei e Senhor. Portanto, a ideia de que primeiro uma pessoa se converte, crê em Jesus como Salvador e depois o tem como Senhor e dono da sua vida é inconsistente com o ensino do Novo Testamento. O Sermão do Monte não começa então nos ensinando o que nós devemos fazer para nos tornar cidadãos do reino. Ele começa nos ensinando sobre o que é um cidadão do reino. Na fé cristã, ser é o fundamento para o fazer. Não é o que fazemos ou deixamos de fazer que nos caracteriza como cidadãos do reino de Deus, mas o que somos, a nossa identidade, é o que nos caracteriza como cidadão do reino de Deus. Eis aí então, brevemente, um conteúdo geral do Evangelho de Mateus. Vamos ao seu conteúdo mais específico. Queridos, existem várias formas de avaliar o conteúdo específico do Sermão do Monte. E uma das mais comuns é que ele serve para aumentar o nosso sentimento de culpa, porque a régua e o padrão é por demais elevado para um cidadão do reino dos céus. Como já falei, tentar aplicar os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, sem um vivo e crescente relacionamento com Jesus Cristo, é impossível. As duas coisas estão extremamente atreladas. Para não cairmos num farisaísmo, nós dependemos de uma obra do Espírito Santo, algo sobrenatural que vem de fora de nós, de cima e desce do alto e vem até o nosso coração, para vivermos e aplicarmos estes ensinos em nossa vida. Portanto, certamente, aumentar a culpa de sua audiência não é uma intenção válida do Sermão do Monte.
Ele não intenciona produzir um senso de falta de esperança e desespero em nós quando nós lemos o Sermão do Monte. Pelo contrário, este sermão deseja mostrar diante de nós uma visão gloriosa daquilo que o Senhor está produzindo em nossas vidas. O Sermão do Monte também nos apresenta um paradoxo. E o paradoxo é que o reino já está presente, o reino de Deus chegou. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós entramos no reino de Deus. No entanto, nós somos cidadãos do reino, vivendo num mundo quebrado, num mundo caído. Portanto, todos os aspectos da plenitude deste reino ainda não se concretizaram. Nós vivemos neste mundo e nós enfrentaremos toda a oposição que este mundo que odeia o rei que chegou. Cada um de nós, sentirá isso na pele. Ora, o nosso Senhor e Mestre, Ele foi tentado, Ele foi testado, Ele foi rejeitado, Ele encontrou ferrenha oposição e finalmente foi morto numa cruz. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por sua vez, nós devemos esperar algo diferente daquilo que aconteceu com o nosso Mestre? Todos aqueles cidadãos do reino, todos aqueles que creram em Jesus Cristo, vão padecer neste mundo caído. Além disso, existe uma batalha interna que é travada no coração de cada um de nós. Mas nós contamos com a presença do Espírito para subjugar o nosso velho homem, ao passo que esta obra é concretizada a cada dia e a cada momento em nossas vidas. Mas, queridos, o que Jesus estava fazendo antes do Sermão do Monte? Vamos ao texto, perceber aquilo que está acontecendo na redondeza do capítulo 5 de Mateus. Portanto, quando nós olhamos para o texto, nós somos informados que Jesus, no capítulo 3, ele é batizado. Ele é o homem agora cheio do Espírito Santo. Ele se esvaziou da sua glória, e tudo o que ele faz sobre a face da terra, ele faz baseado na presença do Espírito de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Ele é o homem que depende do Pai em todas as coisas. Ele é o Deus feito homem. Depois de haver sido batizado, ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, onde foi vitorioso no confronto com Satanás, a antiga serpente. O primeiro Adão, diante do pacto das obras, deveria ser fiel e obediente absolutamente à voz de Deus. Mas ele é reprovado neste teste de fidelidade e obediência absoluta. O segundo filho de Deus, aquele que é chamado povo de Israel, separado, redimido, a quem foi dado a lei do Senhor, este também falha e frustra diante de um chamado à obediência ao Senhor. Mas o Filho de Deus, o Deus feito homem, Jesus Cristo, passa no teste que ele é submetido no deserto ao ser tentado por Satanás. Jesus então anuncia a presença do reino de Deus e depois ele apresenta o poder de Deus. Veja, no capítulo 4, versículo 16, Jesus começa a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Depois de apresentar então a mensagem do reino, ele, como rei, tem a autoridade para chamar homens para serem seus discípulos, e assim ele o faz. E esses homens ouvem a sua voz, ele os escolhe, não porque eles são qualquer coisa, mas baseado na sua própria autoridade. Jesus quis chamar aqueles homens.
Depois de apresentar a mensagem do reino, Jesus apresenta o poder desta mensagem. O versículo 23 nos fornece a informação que Jesus percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, lunáticos, loucos, e ele os curou. E da Galileia de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O reino de Deus está entre eles. Ao fazer toda sorte de prodígios e milagres, a glória do reino vindouro foi demonstrada com poder. E esses flashes do poder de Deus, curando, expulsando demônios, não foi feito a todos, universalmente, porque ainda não chegou o tempo da restauração final, gloriosa do poder de Deus. Mas eles serviam como flashes, de como a glória vindoura e futura que entrou na realidade das nossas vidas. Quando um cego ou um aleijado ou um morto foi ressuscitado, a glória do reino de Deus que está entre ele estava sendo manifestada então como esses pequenos flashes da glória de Deus na presente realidade desta vida e deste mundo caído. Todos nós, queridos, vimos como o Rei Jesus venceu o diabo, a antiga serpente, e então ele subiu aos montes. O capítulo 5, verso 1 diz: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele convoca os seus discípulos. Então toda a multidão está ao seu redor. E ele está agora no monte. A ideia aqui não é simplesmente uma ideia prática. Multidões estavam ao seu redor. Não existia um microfone ou uma acústica, mas existia a voz do pregador no Sermão do Monte. Então ele está agora num alto patamar, e o texto diz que ele se assenta e passa a ensinar as multidões. As multidões. Portanto, não havia ali simplesmente uma questão prática ou um entendimento a respeito da acústica necessária, se ele estivesse num patamar mais alto para que as multidões o ouvissem. Os montes na Escritura Sagrada carregam um simbolismo importante. Por exemplo, o monte muito alto foi para onde Satanás o levou para tentar a Jesus. Capítulo 4, versículo 8 nos diz: o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: arreda-te, Satanás. Nós podemos ver também a ideia do monte ao longo do Evangelho de Mateus, por exemplo, no Monte da Transfiguração, quando Cristo se revela em sua glória, antes do tempo chegado aos seus discípulos mais achegados, Pedro, João, Tiago. Eles têm acesso à visão do Cristo glorificado, como que antes do tempo. Mas se voltarmos no Antigo Testamento, nós veremos que Moisés sobe o monte para receber a lei de Deus, e desce do monte e passa a ensinar o povo de Israel a respeito de como viver como filhos de Deus. Mas agora o que temos diante de nós é o próprio Deus, que sobe ao monte para ensinar as multidões a respeito de que o reino de Deus chegou. Quando entramos no capítulo 5, de forma resumida, podemos entender que este capítulo pode ser, assim, sumarizado pela ideia de cumprimento.
Jesus cumpriu as promessas do Antigo Testamento, as promessas e profecias ditas pelos antigos e santos profetas, está sendo cumprida diante dos olhos daquela multidão. As bênçãos do reino, nas bem-aventuranças, nos revelam qual a qualidade, qual as características do cidadão do reino. Eles são mansos e humildes de coração. Uma ideia meia que contracultural, porque no mundo em que vivemos, não são os mansos, não são os pobres de espírito que herdarão a terra. Mas eis aí a mensagem do reino de Deus. Em Jesus Cristo, as profecias são cumpridas. O capítulo de número 7 nos fala como os cidadãos do reino agirão ao fazer, então, de Deus o Pai, o seu Senhor, e aprender dele como viver. O tema do capítulo 6, então, central é o Pai. Nesta, que é a seção central do Sermão do Monte, Jesus nos ensina que ser trazido para uma nova vida significa conhecer o Pai. E é isso necessariamente que transforma a minha vida e a sua vida. Conhecer o Pai. E finalmente no capítulo 7, nós somos informados a respeito de como cidadãos do reino vão agir, vão julgar, vão ensinar, vão tomar decisões em sua vida. Queridos, para encerrar este primeiro sermão, vamos extrair destes dois simples pontos alguns ensinamentos. E o primeiro deles é que o Sermão do Monte, o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte, é que o reino de Deus, o cidadão do reino de Deus, é obra de Deus. Vem de cima para baixo. Qualquer esforço humano não pode produzir um cidadão do reino de Deus. É a obra do Espírito Santo. Você precisa de uma obra sobrenatural para te fazer alguém a cada dia mais parecido com Jesus Cristo. O seu esforço pessoal não é capaz de produzir em você a imagem e semelhança de Deus. Mas o Sermão do Monte nos ensina mais. Esse sermão fala sobre transformação, sobre mudança. Deus está produzindo em nós uma mudança que nós não podemos produzir por nós mesmos. Ele nos enche de consolo. Este sermão nos enche de esperança, porque Deus está produzindo essa mudança em homens e mulheres ao longo da história. Está produzindo neles arrependimento. Arrepender-se é algo que deve estar presente em toda a vida cristã. Quando você conheceu a Jesus, a mensagem do reino, eu creio que você enxergou os seus pecados de uma forma mais vívida. Mas não se esqueça, o Sermão do Monte nos leva e nos confronta a se arrepender a cada dia, a cada momento, e submeter-se à autoridade do Rei, pois o reino de Deus chegou. O arrependimento deve ser uma prática diária em nossas vidas, como marido e mulher, como homens, como mulheres, como filhos, como servos de Deus. Por fim, o Sermão do Monte, ele nos ajuda, queridos, e nos ensina a curvar-se diante da autoridade de Cristo. Toda novidade de vida, mudança, transformação, arrependimento, somente ocorre quando nos vemos curvados diante da autoridade de Cristo. Um antigo pregador a respeito disso disse, abre aspas, se Cristo não é Senhor de tudo, então Ele não é Senhor de fato da sua vida. Vou repetir. Se Cristo não é o Senhor de tudo, absolutamente tudo em sua vida, então Ele não é Senhor de fato
da sua vida. O rei que chegou não abre mão de 1 milímetro do seu coração. Absolutamente de nem 1 milímetro. A transformação do todo de nossas vidas, de entendermos o que significa viver a vida do reino no mundo caído, é pela graça que nos é fornecida pelo Senhor, pelo Rei que chegou, pelo Rei que habitou entre nós, pelo Rei que reina pelos séculos dos séculos e virá uma segunda vez para julgar a todos nós. Que o Senhor nos abençoe ao longo do estudo do Sermão do Monte. Que cada um de nós sejamos assim confrontados, animados, fortalecidos, instruídos, inspirados, animados, confrontados a viver como cidadãos do reino no mundo caído, pela graça de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos louvar a Deus, queridos, com um hino. Torne então esse hino uma oportunidade para colocar a sua vida diante daquilo que nós aprenderemos e já começamos a aprender somente na introdução do sermão que Cristo pregou no Evangelho de Mateus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!